Ah, não, tá desligado, tá
Isso, Thiago. Fala pessoal, estou testando o áudio aí, estamos chegando quase no horário. Estão me ouvindo bem? Quem já está online aí, já temos dezenas de pessoas online. Vocês estão me ouvindo bem? Se estão ouvindo bem, dá um ok aí, por favor, antes de nós começarmos aí. Legal, legal. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Marisa. Obrigado, Jennifer, Bernadette, Rosana. Ô, Glória, um monte de mulheres aí, síndicas. Ah, apareceu o Josenildo. Luiz Valério de Natal, show de bola, Luiz Valério. Que bom te ver aí, irmão. A Rebeca de Laus e Freitas, na Bahia. Ô, Glória! É isso aí. Brasil todo presente aí no nosso webinar aí. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente já dar início. Davi de Brito. Acho que o Davi nós conversamos um pouquinho pelo WhatsApp, né, Davi? Estava no evento do congresso acho que do Conase, ou estava na Exposec lá, o síndico Davi. Show de bola. Pessoal, já vamos começar, vamos só esperar mais alguns segundos aí para a gente dar início aí à nossa apresentação. Você dá uma boa noite aí, põe a cidade que a gente dá um oi daqui a pouco. Ô, Glória. Beleza, Davi? Show de bola. Pessoal, então nós vamos começar o nosso webinar em ponto às 19 horas. Para mim é uma honra estar com vocês aqui. Juntos temos dezenas de pessoas online já. Para deixar vocês claro, esse foi o recorde de inscrição. Tivemos quase 300 inscrições no nosso webinar. Foi fantástico aí, claro, uma estrela dessa, daqui a pouco eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho, mas já deixar claro para vocês como vai funcionar o nosso webinar. Então nós vamos ter 1 hora de webinar, então nós vamos deixar para perguntas, nós separamos algumas perguntas aqui, e você pode perguntar no chat daqui a pouco também. Interaja, nós somos com a Raquel aqui, nossa gestora de marketing, o Matheus, que cuida do pessoal aí, dos parceiros Keeper, estão nos dando toda a assessoria aqui junto, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, 1 hora de webinar, nós vamos sortear 3 livros do Dr. Zumar no final do evento, então você que quer acompanhar conosco, ficar até o final, nós vamos sortear 3 livros do Dr. Zumar e nós vamos entregar um conteúdo muito rico para você. Então fique até o final conosco que você vai ter aí um bom resultado, tenho certeza, do nosso evento. Pessoal, o que eu tenho para falar desse livro? Quando vocês que seguem nas redes sociais, sabem que sou apaixonado por leitura, né? Então, quando eu conheci as 321 perguntas, foi as 321 a primeira letra? 323. 323 perguntas, eu peguei esse livro, comecei a ler, eu falei, cara, eu preciso conhecer esse doutor. Aí fui atrás dele e descobri que ele era de Florianópolis. E aí nós tomamos um café junto, e eu falei pro doutor, quando o senhor lançar a sua segunda edição, conta com a Keeper. E nós foi lançada a segunda edição do Doutor, que foi as 351 perguntas, e a Keeper foi patrocinadora desse livro. Então, mas eu quero deixar ele se apresentar, contar um pouquinho da história do Dr. Zumar, e nós já vamos partir para as perguntas. Fala aí, doutor. Olá, meus amigos, muito boa noite. Primeiro, agradecer o convite do meu grande amigo Odirley. Glória. Que é uma honra, um prazer imenso estar aqui. Eu sou Zumar Queijo, sou advogado aqui na região da Grande Florianópolis há 17 anos, e há 17 anos trabalhando junto a condomínios, a construtoras, enfim, no direito imobiliário e condominial de uma forma mais específica. Antes do Manual para Síndicos, houve o lançamento de um livro chamado Condomínio Edilício, Aspectos Práticos e Teóricos. Inclusive, teve a participação do falecido desembargador Otávio Roberto Pamplona, que dá o nome ao nosso fórum federal, aqui da Justiça Federal, a Vara Federal, né? De Florianópolis, e que muito me honrou. Mas era um livro muito teórico, era um livro praticamente voltado só para advogados, com uma linguagem mais rebuscada, e o que eu percebi é que ele não atendeu a finalidade. A finalidade era trazer formação, mas dando de presente aos síndicos, não havendo venda, porque a publicação foi muito pequena, né? A edição foi muito pequena, e mesmo não precisando comprar, a leitura foi mínima desse livro, mas justamente porque não atendeu a finalidade. Certo. E, por sua vez, o Manual para Síndicos, a primeira edição foi lançada em 2016, né?
teve uma tiragem muito boa, ele realmente atendeu as expectativas dos síndicos, porque foi elaborado com base em questões práticas, né, da vivência ordinária, do cotidiano dos síndicos, que traziam, né, perguntas tão frequentes e tínhamos que trazê-la para o papel, mas de uma maneira, né, que se tornasse compreensível, uma linguagem de fácil acesso. Né? Certo. E uma vez esgotada a primeira edição, muito rapidamente, foi necessário nós fazermos uma atualização, porque a legislação trabalhista, a legislação trabalhista, civil e mesmo penal, ela é uma metamorfose ambulante no Brasil. Então, pouco tempo depois, nós já tivemos que fazer uma grande atualização por conta da reforma trabalhista, pelo advento do novo Código de Processo Civil. Então, está aqui. Legal. E o bacana, pessoal, você que está nos acompanhando, quero mandar um abraço para a Débora de Aracaju, Holanda, o Rodrigo de Florianópolis, o Renato de Santo André, o Fernandes de Pinhais. Então, um abraço para todos vocês. Sabe o que eu me apaixonei nesse livro? Não me apaixonei pelo doutor, não, né? Eu me apaixonei pelo livro, sabe por quê? Porque tem as perguntas, as respostas e a jurisprudência. Não é aquele blá, blá, blá de achismo, não é aquele... Não, ele vai direto na pergunta, na resposta e jurisprudência. E quando eu convidei o doutor, vamos fazer a segunda edição, o doutor falou que ia fazer, ele ficou 6 meses, o doutor, fazendo pesquisa novamente, atualizando a jurisprudência, colocando as perguntas novas, mais perguntas, colocando as respostas e jurisprudência. Então, ó, fantástico esse livro. Tem o meu carinho, esse livro. Você que me acompanha nas redes sociais, nas minhas palestras também, sabe que eu sempre falo do livro que realmente não ganho nada com isso, mas o que realmente é bom nós temos que divulgar. Esse é o trabalho da Keeper. Mostrar para o mercado condominial as direções, o que realmente funciona, qual é... O último webinar nós falamos sobre reformas, vocês lembram? Reformas, e agora nós estamos falando de direito condominial. Então se prepare, logo nós vamos ter outro webinar, também mostrar para você o que realmente é interessante no mercado. Você que é síndico, você que é condômino. Pessoal, nós vamos abrir aí a primeira pergunta. E a primeira pergunta, esse livro é dividido em vários capítulos. Então nós vamos começar com o capítulo 32, o último capítulo. A primeira pergunta, doutor, e você se tiver alguma dúvida, que você coloque aí, faça a sua pergunta, ok? Doutor, qual o quórum necessário para aprovar uma votação numa assembleia de portaria remota, portaria virtual? Qual é o quórum? Houve uma discussão, mas qual que é o quórum? O que você vê? Fala aí para nós. Pois bem, senhores, nós temos que entender que sempre que não há uma regulamentação específica pela legislação, ou seja, sempre que o Código Civil, uma outra legislação, não diga com relação à portaria remota será necessário o quórum X, nós abrimos espaço para interpretações. Certo. Né? Então, se espalha aí pelo Brasil, nós vemos especialistas opinando sobre a matéria, tentando aproximá-las ao máximo de uma previsão legislativa. Ou seja, então a ideia é estar construindo uma fundamentação que seja mais próxima daquilo que a lei estabelece. Certo? Do meu ponto de vista, e eu acredito que seja a maior parte dos especialistas, o quórum é simples. Legal. Por quê? Porque não existe uma previsão específica com relação a serviços. Por quê? Porque nós devemos entender que a portaria remota é a instalação de um serviço. Ah, mas eu tenho que modificar a portaria, eu tenho que fazer algumas estruturas, não é uma benfeitoria, não. A benfeitoria é uma consequência. Ela não é realizada por si mesma, ou seja, não é como a construção de um salão de festa, que é uma obra em si mesmo. Sim. A portaria remota é um serviço em que pode ser necessária a realização de benfeitorias ou não. Então, o quórum é aquele geral, né, de maioria absoluta em primeira convocação e de maioria simples em segunda convocação. Então, dá um exemplo prático, doutor. Eu tenho 40 votantes, 40 possíveis votantes, é um condomínio de 40 apartamentos, desceram 10 para a Assembleia. Se 6 votarem sim, está aprovado, é isso? Exatamente, porque uma vez que há convocação, você vincula a todo aquele colégio de condôminos, ou seja, todos estão vinculados. Eles não são proibidos de participar, ou seja, a todos há um ônus de não participar. Certo. Se eu não participo e tenho uma opinião contrária, eu tenho que me submeter àquela decisão que foi tomada.
Então, nesse caso específico, esses 6, né, que acabam sendo a representação da maioria dos condôminos. Ou seja, aqueles 6 não representam a Assembleia como se fosse um órgão. Ou seja, em que se retira dali maioria, minoria dos votos. Aqueles 6 determinam a instalação sem problema nenhum. Legal. Doutor, uma outra pergunta, que é a pergunta 345 do livro. Você vai comprar o livro, você vai ver. Doutor, imagine o seguinte. Imagine que o portão eletrônico falhou. Mas por que ele falhou? O fabricante aconselha a manutenção a cada 3 meses ou a cada 60 dias. Vamos supor que o portão eletrônico falhou devido à falta de manutenção preventiva, aonde que o síndico não se atentou às manutenções, 1 ano sem manutenção. E lembre, o fabricante aconselha a cada 60 ou a cada 90, dependendo do fabricante, a manutenção preventiva. Vamos supor que depois de 1 ano sem nenhuma manutenção preventiva, o portão ficou aberto, estragou durante 12 horas, e um ladrão entrou e levou uma bicicleta de 30 mil reais. De quem é a culpa? Ou de quem pode ser a culpa, doutor? Pois bem, então quando a gente fala de culpa, de indenização, nós temos que analisar o campo da responsabilidade civil. Esse é o nome, da responsabilidade civil. E ela decorre do quê? De um ato doloso, ou seja, intencional. Eu estou lá com o meu carro, bate propositadamente no portão e quebra. Ou seja, há um ato aí doloso, né, intencional. Então aí gera o dever de indenizar. Entretanto, as omissões também, ou seja, aquele deixar de fazer alguma coisa em que traga uma consequência, também gera um dever de indenizar, ou seja, seria aí uma negligência por parte do síndico, né? Uma desídia, uma conduta desidiosa em que tem uma consequência. Por quê? Porque se a manutenção tivesse sido feita, o evento não teria ocorrido. Certo. Então, em razão dessa ausência de manutenção, obviamente o condomínio é responsabilizado. Legal, legal. Então você, síndico, presta atenção. O condomínio pode ser culpado se não for feitas as manutenções preventivas dos sistemas de segurança, seja em portão eletrônico e assim por diante. Eu vi um comentário ali, acabou o livro, doutor. No final do nosso evento aqui, nós vamos passar os contatos ali para você comprar o livro, tá? Então no final a gente vai passar certinho. Doutor, pessoal, lembrando, pode colocar as perguntas nos chats aí que o pessoal vai interagir conosco. Doutor, e se, vamos supor, nós sabemos que existem dezenas de NRs e dezenas de NBRs que o síndico tem que prestar atenção. Foi numa palestra recentemente que um especialista falou que existem 36 NBRs e NRs que os síndicos têm que prestar atenção. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que o síndico não se atentou às NRs, deu um sinistro lá, questão de incêndio, e a seguradora, ela pode não querer pagar a pólice se não estiver dentro das NBRs, das NRs. Presta bem atenção, síndico, essa resposta é muito importante para nós. Pois bem, senhores, nós sabemos que essa contratação de seguros, ela acontece em 2 momentos. Quando você celebra o seguro, é com sorrisos. Entretanto, quando acontece o sinistro, a seguradora, isso é uma prática no Brasil, infelizmente acontece, sim, ela faz de tudo para se livrar da responsabilidade. Sim. Isso é um fato, sim, não é nenhuma novidade, todos nós conhecemos isso. Uma vez que você faz o aviso, né, de sinistro, você abre um procedimento administrativo interno em que eles vão colher todas as informações. Né? Na legislação civil, há uma regra específica tratando sobre questão do seguro, em que o segurado, ele não pode agravar, ele não pode concorrer com aquela situação que gerou o dano. Ou seja, ele tem, por um dever de boa-fé, um dever de mútua confiança entre as partes, ele atuar de forma a procurar evitar aquele dano. A partir do momento em que ele deixa de cumprir essas normas técnicas, ou seja, que ele se omite com relação a esse dever de fazer, ele concorre para a ocorrência do evento. Isso é fato. E a seguradora vai se prender nisso. Sim. Então, é muito provável que, não se atentando a essas normas regulamentares, a seguradora se negue a cobrir. Entendi. E alguém vai responder por essa ausência da seguradora, né? Se a seguradora se nega, você fica sem a devida cobertura. Sim. O que acontece?
os condôminos vão para cima do síndico. Meu Deus, fraco está é síndico. É sempre isso que acontece. Não, e imagina o estresse, doutor. Sim. Imagina uma pólice lá, sei lá, 3 milhões, pegou fogo em algum lugar, a seguradora deixa de pagar. Imagina o estresse, a briga na justiça e tudo. Então é muito importante se atentar às MDRs e às MZRs. Sim, sim. Não só essas, mas as convenções coletivas de trabalho, que às vezes muitas delas estabelecem cláusulas de garantia em favor dos empregados, sim, e os síndicos não leem. Sim. Né? Ou seja, não tem conhecimento daquilo que está ali descrito. Sim. E acontecendo um evento com relação aos empregados, né, o condomínio acaba tendo que responder por aquilo ali. Ou seja, uma cobertura que deveria ter, securitária, prevista em convenção coletiva, o condomínio deixa de atentar para isso. No final vai ter que pagar essa conta. Né? Legal. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui, doutor, que se encaixa certinho. Imagina só a seguinte situação. Eu sou morador do 401, todo mundo acha que eu gosto do 401, né? Sempre falo o exemplo do 401. Eu sou morador do 401, doutor, olha só comigo. Eu entrei no meu condomínio, deixa eu até levantar. Então eu entrei no meu condomínio e eu deixei a porta aberta e entrou 3, 4 atrás de mim junto comigo. Infelizmente, esses 3, 4 que entraram junto comigo fizeram besteira no condomínio. Assaltaram, furtaram, enfim, fizeram alguma coisa. Eu posso ser penalizado, eu como CPF, eu posso ser responsabilidade por ter as pessoas para dentro? Conta um pouquinho para nós, doutor, nesse caso prático. Ótimo, é um showman, né? Não. Facilita o entendimento de todo mundo. Legal. Então, acontece o seguinte, né? Esse dever de segurança, ele parte de todos os condôminos. Né? Nós temos que entender que todas as atividades elas são repartidas entre os condôminos. Ou seja, o dever de segurança, ele não é imposto somente ao porteiro, certo, mas por todos aqueles que convivem ali. Certo. E aí esses devem ter um dever existe um dever de participação e de colaboração. Se um condômino, né, por negligência, tendo conhecimento, é comum nos regimentos internos estabelecer essas cláusulas, né, de responsabilidade, de você evitar a presença de terceiros, né? Sim. Mas também nós temos que analisar no caso concreto, certo? Né? Porque não serão todas as ocasiões em que esse terceiro vai ser responsabilizado. Certo. Quando existir uma força superior em que ele não poderia resistir, ele não pode ser. Vamos imaginar 3 pessoas que estão armadas, que rendem esse cidadão e que façam que obriguem ele a ingressar dentro do condomínio e ali eles têm se faz ele um refém. Eu já vi isso acontecer, né? Não há como responsabilizar o condomínio e até mesmo não há como responsabilizar o condomínio. Tá? Quando ele for obrigado, não. Quando ele colocar para dentro, ele por desídia, sim. Aí pode, se tiver imagem, provar, ele pode ser penalizado. Pode, sim. Legal. Porque, na verdade, ainda que não... Essa detecção, síndico, olha só como é importante isso, porque... Sabe por que eu soltei essa pergunta, doutor? Porque hoje, há 5 anos eu inspiro condomínio, né? Toda semana em evento e tal. E é muito comum os condôminos no Brasil não saberem suas responsabilidades. De que se você colocar uma pessoa para dentro do condomínio e essa pessoa fizer besteira, você pode ser responsável. Então, por isso que eu soltei essa pergunta, porque é comum as pessoas não saberem, doutor. Né? Vamos lá, então. Pessoal, nós já estamos com 17 minutos de webinar. Mas eu quero lembrar as pessoas que entraram agora, explodiu de conexão agora de pessoas que entraram. Deixa eu falar o seguinte, nós vamos até às 20 horas, é 1 hora de webinar. Nós vamos sortear 3 livros no final do webinar. Você que estiver online, você vai acompanhar 3 livros do Dr. Zumar. E nós vamos entregar um link de um conteúdo bem rico e bem interessante para você. E nós vamos passar depois, no final do webinar, os contatos para a compra do livro, quem quiser, ok? Deixa eu já ir para as perguntas. Obrigado você que está fazendo as perguntas aí. Doutor, a primeira pergunta é da Jennifer. A Jennifer, a segunda pergunta. A seguinte pergunta. Se tem um morador que comprou 4 apartamentos em nome da empresa dele, na hora da votação em uma assembleia, se a secretária vai com uma procuração, esse voto vale para 1 ou para 4? Existe 4 apartamentos em nome de uma empresa. Isso, um CNPJ. Um CNPJ. Isso. E essa pergunta difícil, Jennifer. Meu Deus do céu, até eu fiquei agora em dúvida. E eu não sou nada, né? Mas e o CNPJ. E essa empresa mandou uma representante. Mandou uma representante. Isso, lá na Assembleia. Sim. Tem direito a 1 voto ou tem direito a 4 votos? Então,
Primeiro nós temos que, só vou abrir um gancho. Vamos lá, é contigo, doutor, tu é especialista. Às vezes o que acontece, né? O apartamento está no nome de uma empresa e aparece algum preposto sem procuração, ou sócio sem procuração. Nós temos que entender que a pessoa jurídica é diferente da pessoa do seu sócio. Então ele tem realmente que apresentar o contrato social, ou seja, algum documento de identificação da titularidade dele. Né? Que não é um simples documento de identificação. Então, havendo uma empresa, você tem que apresentar o contrato social, ou mesmo uma procuração para estar presente. Nesse caso, me parece que a situação não é essa. Ela pergunta, existem 4 unidades, 4 votos? Sim. 4 votos. Por quê? Porque ele paga 4 contribuições condominiais. Ou seja, a contribuição condominial ela está relacionada ao seu direito de voto. Legal. Não parou. Ele pergunta agora, doutor. Vamos lá para as perguntas do pessoal. O Sérgio pergunta o seguinte. Num condomínio clube, existem áreas que, em certos casos, não são utilizadas. Ponto. Para modificar o escopo original do uso dessa área, qual o quórum necessário? Pode ser alterado de um lugar para o outro, mesmo sendo a mesma atividade, sem aprovação na Assembleia? Então, nós tivemos uma grande discussão, foi até no lançamento do livro. Boa pergunta, Sérgio. Obrigado. Show de bola. Um tema que foi explorado pelo Denis Martins, um advogado aqui de Florianópolis. E a situação ela é muito controvertida. Muito controvertida. Essa questão de construção, de modificação. Há quem sustente que há necessidade da unanimidade dos condôminos. Há quem sustente que há necessidade de 2/3 dos condôminos. Qual é o meu posicionamento? Isso. Meu posicionamento seria o mesmo do Denis Martins, na ocasião, entendeu que se tratava de quórum de 2/3. 2/3. Exatamente. Show de bola. Vamos para a pergunta... Mas é muito controvertida essa situação. Vamos para a pergunta do Lander. O Lander fala o seguinte, doutor Zumar, boa noite. Essa pergunta está com a resposta aqui no livro, hein, Lander? Essa pergunta está com a resposta, deixa eu ver... Está... A pergunta 350, é a mesma pergunta que o Lander fez. A prestação de serviço de portaria remota é legal? E isso, principalmente no interior de São Paulo, doutor, teve aí uns 3 sindicatos regionais que tentaram proibir a instalação de portaria remota. Mas eu vou deixar para o doutor falar. A pergunta do Lander. Obrigado, Lander. Existe alguma lei que proíbe a portaria remota? Fala aí, doutor. Não existe nenhuma lei que proíba, porque essas questões relacionadas ao direito privado, o que não é proibido é permitido. A regra é essa, né? Não existe nenhuma legislação. Nós vimos alguma movimentação de alguns sindicatos com relação a isso, no sentido de proteger o emprego de porteiros, achando que esse tipo de atitude arbitrária, do ponto de vista essa atuação dos sindicatos, ela é arbitrária, ela fere princípios constitucionais do desenvolvimento econômico, ou seja, nós estamos em um país capitalista, né, e que ele não é avesso à tecnologia, muito pelo contrário, incentiva o desenvolvimento tecnológico. Uma atuação dessa, ela é arbitrária, ela vem na contramão dos anseios da própria nação, dos anseios econômicos da própria nação. Então, suma síntese, não é proibido. Muito pelo contrário. Legal, show de bola. Pessoal, quero agradecer do fundo do coração, nós estamos atingindo os nossos recordes de números, tanto de inscrição quanto de pessoas online. Fantástico, doutor. O senhor é famoso mesmo, doutor? O senhor é famoso mesmo. Vamos lá, então. A pergunta do meu amigo Luiz Valério de Natal. Pessoal, se eu esqueci o nome de alguém, mas o Luiz Valério, a última vez que eu fui em Natal, tive o prazer de jantar com o Luiz Valério, que me convidou para jantar. Então, bacana, Luiz. Olha a pergunta do Luiz Valério. Doutor Zumar, parabéns pelas suas respostas, bem coerente. Você conhece algum caso de alguma seguradora que negou-se a ressarcir o prejuízo em virtude da ausência do AVCB? O senhor já estudou sobre isso? O senhor foi mais a fundo? Algum caso que aconteceu isso ou não? Eu não me recordo, né? Mas, na verdade, essas conversas, eu não atuei em nenhum caso específico. Ainda não. Em que houve essa recusa. Ainda não. Não teve. Mas ela decorre de uma conclusão lógica. Sim. Né? Você não precisa passar por um caso específico, né? Mesmo porque quando ela chega na figura do advogado, é para ser judicializado. É um processo que já é para ingressar uma ação contra a seguradora. Então, mas nós observamos uma certa resistência. Sim, Eu já tive a
oportunidade de perceber uma certa resistência com relação à seguradora. Por fim, eu acho que para manter o cliente, houve o pagamento. Tá. Mas conversando com outros colegas advogados, nós percebemos a existência desses casos. Bacana, Luiz Valério, e você, síndico, que está online conosco. Eu, antes de vir para a Keeper, eu dava um treinamento chamado NBR, a NBR 17240, que é a NBR de incêndio. E eu estudei muito sobre seguradoras, até que ponto a seguradora paga. Se você for olhar no seu contrato de seguro agora, eu desafio você, 100% das seguradoras perde direito, não tem direito nenhum. Tá lá, se você não obedecer às NBRs vigentes, ou a legislação em vigor. Então, o síndico assina que ele está ciente, né, doutor, que ele vai perder o direito. Claro, aí existe, como o doutor falou, existem as negociações e tudo mais, mas está claro, você pode olhar no seu contrato de seguro que lá nas entrelinhas está escrito que você tem que estar ciente das NBRs e NRs vigentes, né? Vamos lá, então. Tem uma pergunta ali que eu achei interessante. Faz aí, doutor, se o senhor conseguiu enxergar aí, fala aí. O Ariovaldo, ele perguntou o seguinte: doutor, o grupo de WhatsApp aconselhado, o que o doutor aconselha está dando muita confusão entre os moradores. Eu até gravei um vídeo, eu tenho um canal no YouTube. Boa, fala aí, doutor. Condomínio... Pessoal, só um pouquinho, pessoal. Uma coisa que a gente Keeper fala muito, né? Nós somos aqui para ajudar os condôminos, ajudar os síndicos, ajudar você administrador de condomínio. E esse canal do YouTube é fantástico. Então estou aqui puxando sardinha para o doutor, volto a dizer, porque realmente é uma pessoa do bem, e é uma pessoa que fala a verdade com a nossa linguagem. Sabe, existem alguns doutores, especialistas, megapowers aí, que falam uma linguagem muito dura. Mas existem outros que falam a linguagem do povo. E o doutor fala a nossa linguagem. Fala aí, doutor, teu canal. Então, condomínio, perguntas e respostas. Você Legal. coloca ali no YouTube, vai ter a foto de um modelo ali do lado. É só Doutor, clicar e se inscrever. tem uma pergunta aqui também bem interessante que eu gostei. Eu não terminei de... não? Então tá, desculpa. A questão do WhatsApp. grupo do WhatsApp. Não para as perguntas aí. Então, eu gravei um vídeo sobre isso, se você ali colocar essa questão, de dano moral nos grupos de WhatsApp. Muitas pessoas acham, muitos moradores, eles acreditam que os grupos de WhatsApp são uma extensão da Assembleia, né, que eles gozam de imunidade para falar mal do síndico, para fazer críticas, para levantar suspeitas. Embora nas assembleias você tenha uma certa imunidade para fazer essas acusações, para solicitar, saindo da Assembleia, não. Legal. Ou seja, você não tem mais essa imunidade, se nós poderíamos falar assim, que a jurisprudência que os tribunais conferem. Sim, né? sim. E já há indenizações por dano moral em razão de discussões em grupo de WhatsApp. A minha sugestão vai depender do caso concreto. Existem condomínios que são muito tranquilos, mas são uma raridade. Eu acho que são unicórnios andando pela cidade, os grupos de WhatsApp, nos condomínios que dão certo. Tá? Porque você não está de frente conversando, né? Você não sabe a forma com que a pessoa se manifestou, o que ela disse, né? Como que ela disse. E às vezes você interpreta como algo mais ríspido, e aí vem uma resposta atravessada, e ali vocês brigam. Olha, são pouquíssimos os grupos de WhatsApp que eu vi que deu certo. Na verdade, eu não conheço nenhum. Boa. Nem é do meu prédio. Nem é do meu condomínio. Então, aí a dica do doutor aí. O Rodrigo pergunta o seguinte, doutor, essa pergunta eu sei que tem um vídeo bacana. Bacana no canal do YouTube do doutor, são vídeos curtos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. E o Rodrigo fez a seguinte pergunta. A parte de câmeras, doutor, nas áreas comuns, tira a privacidade da pessoa? Posso botar uma câmera ali no salão de festa? Posso botar uma câmera na área de ginástica? Tem que pegar alguma anotação? Como é que funciona? É área comum? O condomínio pode ter? Como é que funciona essa parte da vigilância do CFTV? Sim, as áreas comuns, né, nós temos que analisar o grau de privacidade que se exige para aquele local. Por exemplo, um salão de festas. Qual é a finalidade do salão de festas? Você identificar quem quebra as coisas. É absolutamente permitido. Ninguém vai andar nu no salão de festa, por exemplo. Sim. Ou não é pra andar, né? Ou não é pra andar nu. Exatamente. Ou não é pra andar. Da mesma forma nos elevadores. Certo. Ou seja, a circulação de pessoas naquele local
não exige o grau de privacidade. Certo. Entretanto, por exemplo, na região de piscina, Tá. nas saunas, Tem que cuidar, né, doutor? nesses casos não se justifica a existência de uma câmera. Sim. Ou seja, você quer o que aí? Uhum. Né? Uhum. Então, inclusive, nós temos casos envolvendo porteiros de assédio pelas câmeras, né? As mulheres estão ali na piscina e o sujeito fica ali, né? Olhando coisa do inferno. Coisa do inferno. Isso não pode, mas assim, acontece. Inclusive, doutor, eu tava em Santos. Olha que caso legal. Eu fui em Santos e uma síndica falou para mim o seguinte: Dilei, o teu sistema de portaria remota é Mega Power. Eu falei, mano do céu, por que é Mega Power? Porque assim, ó, de uma vez por todas, as minhas filhas podem fazer aula de ginástica tranquila. Uma de 15 anos, uma de 18 anos. Porque até então tinha um porteiro lá que olhava da maneira errada para as meninas, o CFTV. E aí agora, com a portaria remota, as meninas podem fazer tranquilamente, né? Então, um caso, uma experiência que evidencia o que o senhor está falando, né, doutor? Exatamente. Legal. Doutor, tem uma outra pergunta que não fizeram aqui, mas eu lembrei. Não vou botar o senhor em maus lençóis, não, mas eu sei que o senhor já... Acho que tem um vídeo sobre isso. Doutor, tem câmeras na minha garagem, nas garagens do condomínio tem câmeras, e bateram no meu carro. Bateu no meu carro. Eu posso cobrar do síndico, do condomínio, essa batida no meu carro? Por quê? As câmeras de 10 garagens, 2 não pegam câmera, e essas 2 são minhas. As 8, todas elas pegavam. O CFTV me visualizava. Uma das garagens é minha, que foi batido o carro e não tinha. Eu posso cobrar do condomínio isso? É interessante, né? O que deve ficar claro é que o condomínio, a partir do momento que ele instala câmeras nas áreas comuns, ele não tem um dever de evitar o fato. Tá. Né? Mas ele traz uma certa segurança aos condôminos que guardam ali seus objetos. Tá. Ou seja, é uma prevenção, não deixa de ser uma prevenção. Tá. E a partir do momento em que ele cobra por aquele serviço, ele tem um dever, sim, de prestar aquele serviço de forma adequada, porque isso está sendo pago, os condôminos estão efetuando o pagamento. Agora, vamos imaginar que o condômino já tem conhecimento que aquelas câmeras não atendem aquele local e nunca fez reclamação nenhuma. Então, nesse caso, ele não pode adotar uma postura contraditória. Sim. Ou seja, ele nunca reclamou daquele fato. Ele tinha conhecimento daquele fato. A partir do momento que aconteceu o evento, ele não pode fazer reclamação nenhuma. Entretanto, a partir do momento em que ele acredita piamente que aquela área, assim como as outras, está coberta por câmeras, eu penso sim. Entendi. Ele pode buscar responsabilizar o condomínio. Legal. Pessoal, chegamos na metade do nosso webinar, quero continuar dando os recados. Quem ficar conosco até o final, graças a Deus, bastante gente online aí, show de bola. Quem ficar conosco até o final vai concorrer a 3 livros. Nós vamos passar os contatos do doutor para a compra dos livros também. E nós vamos até as 8 horas, até as 20 horas. E nós vamos entregar um link no final aí do webinar para você que está nos acompanhando online. Doutor, tem uma pergunta do Roberto Camil. É o seguinte: o senhor conhece alguma jurisprudência que proibiu a portaria remota porque não tinha 2/3 dos votantes, 2/3 das pessoas que podem votar? O senhor conhece alguma jurisprudência que aconteceu isso? Não conheço nenhuma jurisprudência com relação a isso. E eu vou falar uma coisa para você, eu não sou advogado, Roberto, e olha que eu ando por esse Brasil. Eu acho que eu ia ser, por eu estar muito no mercado de portaria remota, eu talvez ia ser um dos primeiros a saber também, né? Porque chega até nós as informações muito rápido. Imagina, aqui tem 1000 condomínios espalhados pelo Brasil com portaria remota funcionando. Então chegaria para nós, como chegou aqueles sindicatos do interior de São Paulo querendo proibir, que o doutor já falou que não tem como proibir. Então realmente eu também, particularmente, eu não conheço. Tá? Doutor, vamos lá, vamos voltar aqui para as perguntas aqui do livro. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor, que eu separei, que, cara, eu acho que isso aqui é uma pergunta fantástica, deixa eu vir aqui. Que fala do Airbnb, doutor. Como funciona? Essa é a pergunta 119 do livro do doutor. É possível proibir a adoção e locação de unidade autônoma pelo sistema Airbnb? Como funciona, doutor? Explica para nós aí. Então, o sistema está presente em uma imensa maioria dos países. Em 190,
Você sabia? O doutor fez uma pesquisa, está presente em mais de 190 países esse aplicativo. Impressionante, doutor. Exatamente, assim, é muito utilizado, né, em toda a Europa, nos Estados Unidos. Sim. No Brasil ainda encontra uma certa resistência, né? Mas é uma resistência própria das novidades. Aquilo que é novo, que ainda não encontra uma regulamentação, ele tem as suas interpretações, tem a sua resistência, né? Mas nós vemos decisões para tudo quanto é lado, pipocando para tudo quanto é lado. Quando nós falamos em jurisprudência, nós temos que entender como decisões reiteradas. Tá? Então nós não podemos... O que é decisões reiteradas, doutor? Só explica com a linguagem um pouco mais... Assim. Eu sou de Itajaí, eu sou ali, eu sou Mané Coco. Explica para mim, como é que é decisões reiteradas? Aqui o pessoal Manezinho entende. É Manezinho. O pessoal Manezinho entende aqui. Olha aí. Na verdade é o seguinte, quando elas são repetidas, ou seja, o tribunal decide uma determinada situação de uma forma, surge um caso semelhante ou igual, ele julga da mesma maneira e vai se repetindo a ponto daquela repetição se consolidar. Isso a gente pode chamar de jurisprudência. Agora, muita gente acha, e no Brasil nós temos aí do Oiapoque ao Chuí, centenas de juízes, centenas de comarcas, centenas de juízes que, em primeira instância, decidem, às vezes, de forma até maluca. Mas essas decisões são revistas pelo tribunal e, ainda que sejam mantidas pelo tribunal, não podem ser chamadas de jurisprudência. São decisões isoladas. Né? Recentemente, nós tivemos, a título de exemplo, a questão de animais, do trânsito de animais pelas áreas comuns. É só um exemplo. É bem polêmico. Bastante polêmico. Bem polêmico. Entretanto, o que se caminha, nós sabemos que ainda não, estando consolidada uma situação, ou seja, ainda não formou jurisprudência, nós conseguimos imaginar que futuramente se consolidará, ou seja, elas vão caminhando para um sentido. A mesma coisa com relação, por exemplo, da presença de animais em condomínio. Há muito tempo atrás, se você colocava, só falamos de 20, 25 anos atrás, se você colocasse na convenção de condomínio a proibição de animais, era válida. Entretanto, as coisas vão modificando, né? O tratamento dispensado, a visão que se tem sobre o animal vai mudando, e nesse ponto, ela é absolutamente permitido. Permitido independente do porte. Veja que as coisas vão evoluindo. Com relação ao trânsito de animais, elas também vão evoluindo. Antes se entendia que se há previsão de trânsito somente no colo, tem que carregar no colo. E pronto. As coisas vão evoluindo, ou seja, vai se relativizando, por exemplo, com relação aos deficientes, aos idosos e às crianças. E hoje se caminha para dizer que essa cláusula ela não é válida. Mas nós tivemos recentemente uma decisão de um juiz de primeira instância aqui em Santa Catarina que disse que não. Estando previsto no regimento interno o trânsito animal, somente no colo, vai ter que levar no colo e pronto. Então, é isso. Quando a gente fala, existe alguma jurisprudência com relação à portaria remota, pode ser que exista uma decisão de um juiz aqui ou acolá. Pode ser. Mas entendimento consolidado, não tem. Jamais. Vamos lá, então. Pergunta do Rodrigo. Olha só, olha que pergunta legal, doutor. Se tem no condomínio um inquilino com má conduta comportamental, como, por exemplo, fumar maconha, puxa, Jesus, queima, senhor. Vamos lá. Fumar maconha no seu apartamento, porém, deixando o odor sair na área comum, irritando os demais moradores. Como o síndico deve proceder? Cara, eu fico imaginando a situação. Eu tô lá no andar de baixo, o cara do inferno fumando maconha aqui em cima, e chegando com minhas crianças, eu acho que eu mato um cara desse. Meu Deus do céu. Vem, doutor, vem, pessoal. Fica num barato sem pagar nada, né? Então, meu Deus. Quem estudou em Universidade Federal sabe o que é isso, né? Passando pelos corredores ali, já está bem habituado. Então, o que acontece? Isso é muito comum nos condomínios, muito comum, mas ao mesmo tempo é assustador, porque o sujeito, os síndicos, quando tratam, eles podem achar que se trata de um traficante, ou seja, eu não posso acusar sem provas, e acontece muito. Os moradores, quando pedem uma providência ao síndico, eles querem se manter no anonimato. Só que, quando eu acuso alguém de alguma coisa, eu tenho a obrigação de provar.
Se você acusa alguém, encaminha uma carta, diz, olha, meu amigo, você está fumando maconha na sua unidade de apartamento e eu escrevo isso aí, eu não vou ter, dificilmente eu vou ter retaguarda de algum morador para dizer, não, o cheiro era de maconha. Então, essas providências do síndico diretas, elas são muito complicadas. Certo. Recentemente, muito recentemente, o STJ entendeu, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a Polícia Militar pode entrar independente de mandado, sentindo o cheiro de maconha no apartamento, pode botar a porta abaixo para fins de averiguar se trata do uso ou da comercialização. Então, se o inquilino proibir, a polícia pode chegar e arrombar a porta? Pode arrombar a porta para verificar, porque existe aí um indício de crime. Mas aí o síndico, doutor, o que ele faz? Ele sente isso, ele liga para a polícia? O que o senhor orienta ele na prática? Assim, o que eu tenho no primeiro momento, tá, o que surte resultado? O encaminhamento de uma correspondência a todos os condôminos. Tá. Um comunicado comum a todos os condôminos que no condomínio está sendo identificado um cheiro estranho. Exatamente. Não se sabe a unidade. E o estranho não sabe o que é e não é a unidade. Exatamente. Algumas pessoas têm identificado como maconha. Boa. Ou seja, o síndico não fala que é ele. Não sabe. Algumas ninguém pessoas, sabe. Algumas pessoas têm identificado como maconha. Boa. E que numa próxima ocasião, para assegurar a saúde, a salubridade do ambiente, será chamada a Polícia Militar para identificar. Sim. Em todos, absolutamente todos os condomínios que eu presto assessoria, em que eu indiquei isso, o problema foi resolvido. Olha que dica legal. Todos. Top, top. Parabéns, doutor, parabéns. Porque ninguém quer a presença da polícia no seu ambiente. Porque ele não precisa deixar de fumar maconha. Bom que deixasse. Sim. Mas ele não precisa fumar ali. Legal. Ele pode fumar em outro local e ele sabe disso. Boa. Né? Então o sujeito, olha, entre um local que estão ameaçando chamar a polícia e o outro que eu fumo de boa, eu vou para aqui e fumo de boa, né? Vamos lá, pergunta do Oswaldo, doutor. É o seguinte, foi instalada portaria remota no condomínio, doutor, e a portaria remota ou é com o aplicativo da portaria remota, que é o code da Keeper, ou é um tag. O síndico pode proibir o inquilino de adquirir os tags que ele está inadimplente? De forma alguma. Não pode, né? De forma alguma. Não pode, né? Esse direito de acesso às áreas comuns, elas já estão pacificadas. Certo. E aí não é nem um direito de acesso à área comum, é um direito de ir e vir. Né? Você jamais pode fazer isso. Eu aconselho com relação aos condôminos inadimplentes sempre tomar muito cuidado, porque o que eu vejo na prática são ações de indenização por danos morais propostas pelos condôminos inadimplentes, alegando prejuízo, alegando constrangimento, e em audiência querendo compensar o valor da indenização com o débito. Ou seja, o sujeito deve 10 mil reais, entra com uma ação, chega na audiência de conciliação, olha, eu perdoo aí pelo constrangimento que eu sofri, mas eu perdoo a minha indenização e vocês perdoam a minha dívida. Ou seja, troca moedas, né? Entendi. Então, não pode fazer isso de forma alguma. Boa, boa. Pessoal, então nós já estamos aí com falta 18 minutos para nós terminar o nosso webinar. Então você que vai ficar conosco até o final, nós vamos entregar um link de um material rico. Nós vamos sortear 3 livros do Dr. Zumar. E depois nós vamos entregar também aonde você pode adquirir, você que não ganhou, né, o livro do Dr. Zumar. Doutor, tem uma pergunta o seguinte, tá? Eu acho que essa aqui nós vamos dar uma melhorada nessa pergunta do Lander aqui, tá? Vamos dar uma complementada, né? O que é um complementar? Doutor, o porteiro está na guarita e ele sai para fazer ronda. O síndico fala o seguinte, olha, porteiro, durante a noite, para tu não dormir, que tem outra pergunta que o senhor fala, tem uma pergunta e resposta, e o juiz tem, o senhor fala aqui de cochilo à noite, né? Mas essa deixa para depois. Mas imagina o porteiro, recebe a orientação do síndico, olha, tu vai fazer ronda, a cada meia hora tu sai da guarita e tu vai lá fazer uma geralzinha no condomínio e volta. Meia hora depois, faz uma geralzinha no condomínio e volta. Pode ser feito isso, doutor? O porteiro pode fazer essas rondas com constância, rotineiramente? Então, isso é bem comum até para os porteiros do condomínio, né? Que eles apresentam lá. Que eles botam lá? Exatamente, botam, faça chuva, faça sol, o sujeito tem que
com aqueles botos, porque não, presumidamente ele estaria dormindo, né? Sim, sim. As atividades do porteiro, elas constam no cadastro brasileiro de operações Certo. da CBO, Uhum. de forma específica, né? O atendimento a condôminos, o recebimento de mercadorias. Entretanto, vai se expandindo um pouco, né, com relação. Ele pode sim fazer pequenas rondas. O que ele não pode fazer é ficar de forma permanente fazendo rondas. Mas pequenas rondas ele pode fazer. Pequenas rondas, então, para nós entender, doutor. Vamos mais claro nesse negócio aí. Ele pode dar uma volta. Tipo, por exemplo, escutou um barulho, ele pode dar uma geral. Isso, exatamente. Ele não pode ter o dever de ficar fazendo essas rondas diariamente, é isso? Assim, porque é o seguinte, né? Se ele fizer essas rondas de forma frequente, o que se pede é para caracterizar como vigilante. Ou seja, na Justiça do Trabalho, o que se busca é isso. Olha, o porteiro tem que ficar na guarita. Ele, quando ingressa na Justiça do Trabalho, né? O porteiro tem que ficar na guarita, mas eu fazia rondas. E rondas quem faz é vigilante. Então eu quero um adicional ao salário. Ou um desvio de função, a equiparação salarial. Ele não vai receber isso. Entendi. Ainda que ele não possa fazer, se ele fizer, não tem uma consequência patrimonial ao condomínio. Tá certo? Entendi. Mas, ao mesmo tempo, vamos imaginar que ele deixe o posto da portaria e nesse meio tempo entre um estranho, a responsabilidade é toda do condomínio. Que não é difícil de acontecer, né? Porque o cara fica só do outro lado, esperando o horário do cara fazer a rondinha dele. E às vezes a rondinha, quando você estabelece uma rondinha, o sujeito vai pro colchão, escondido lá atrás. Dormir. Acontece isso aqui, doutor? Nossa, como? Aqui em Florianópolis acontece isso, mas em outro lugar do Brasil não acontece. Não, só em Florianópolis acontece, para dar uma cochiladinha. E aí o que acontece? Se ele não é... Porque o que alguns condomínios estabelecem, colocam, né, uma câmera na guarita, né? E aí ele sai dali. Aí, não, eu estou fazendo ronda. Mas ele está dormindo. E se alguém for lá questioná-lo, não, eu estava fazendo ronda. Então, assim, na verdade, a saída do porteiro da portaria é um subterfúgio para dormir. Legal. Doutor? Eu gravei um vídeo sobre portaria, foi o vídeo mais acessado. Eu acho que deu quase 50 mil visualizações, mas só ofensas. Só ofensas. Os porteiros metendo o pau no chão. Então, eu tive que apagar todos os comentários. Só deixei os elogiosos. Em cima disso, dos porteiros, me explica um pouquinho mais, assim, para nós, aí, graças a Deus, não para de entrar gente no nosso webinar. Me explica um pouquinho mais, doutor. O porteiro pode varrer calçada, o porteiro pode cuidar do jardim, o porteiro pode lavar a calçada, o porteiro pode fazer esse monte de serviço extra. Como é que funciona isso? O que eu imagino, tá? Em alguns condomínios, em alguns síndicos, o síndico até fala o porteiro fazer mais coisa para ele não ficar sem fazer nada. Isso é legal, doutor? Pode? Então, o que acontece? Nós temos que analisar quando essas situações vão para a Justiça do Trabalho. Porque o Poder Judiciário é o último intérprete da legislação. Então, assim, não basta nós pegarmos aqui um manual prático, né, manuais na internet. Não, nós temos que ir para os casos práticos, aquilo que a Justiça do Trabalho tem. Tá certo? Com relação aos porteiros, se admite de pouquíssimas variações. Porteiro para ficar na portaria, recepcionando, entregando mercadorias, algumas pequenas manutenções, mas muito providenciais, ou seja, muito emergenciais. Vamos imaginar que o porteiro, que o portão fica ao lado da portaria, e geralmente é isso que acontece, a portaria fica ao lado do portão e o motor estancou, deu algum problema. De forma urgente, ou seja, para evitar um sinistro, ele pode ir lá levantar o portão, pode ir lá tentar fazer algum emendo, alguma coisa que seja provisória e seja para aquele momento. Ele pode fazer. Ele pode prestar pequenos auxílios ali, mas sempre mínimos, é isso? Mas são sempre mínimos. Não rotineiro, não frequência. Não pode ser um encargo dele fazer. Tá bom. Deve ser mais ou menos como uma pessoa que estivesse passando por aquele local. Ou seja, um morador que estivesse passando por aquele local e que visse aquela situação, ele poderia fazer. Esses pequenos auxílios de levar encomendas,
da porta, do portão para dentro do condomínio. São variações, mas muito mínimas ao trabalho. Agora, jardinagem, lixo, elétrica, ele não pode fazer de forma alguma. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor já viu algum caso de porteiro ganhar na justiça sobre desvio de função? Sim, sim. Com relação ao porteiro que fazia um trabalho de zelador. Zelador? Era o porteiro que fazia o trabalho de zelador. Ou seja, frequentemente ele tinha que fazer aquelas atividades de zelador, embora fosse um condomínio, não fosse um condomínio muito grande, mas ele era encarregado de fazer as atividades e ele mexia no lixo, fazia lá a separação do lixo. E aí levava o lixo para fora, lavava os containers, e sem nenhum material de proteção, e foi dado o adicional de salubridade e o adicional por desvio. Legal. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. A reforma trabalhista ajudou bastante, né, e vem ajudando, nós entendemos um pouquinho mais disso, da parte legal, né, dos porteiros. Em cima do porteiro, existe a hora do almoço do porteiro ali, né? Ele pode almoçar na guarita, doutor? As outras pessoas que fazem serviços gerais podem cobrir esse horário dele? Como funciona o porteiro local em relação a isso? O que mudou? E o que o síndico tem que prestar atenção? Sim. A reforma trabalhista ela ainda está sendo, ela é muito incipiente, muito nova, né? Ou seja, ainda está no ovo. Certo. A legislação ainda está em desenvolvimento, os juízes do trabalho ainda estão se adaptando a ela. Os casos ainda estão chegando nos tribunais para você ter uma consolidação de entendimento maior, né? Então, é muito novo para nós termos um termômetro a respeito da reforma trabalhista. Tá? Mas com relação a a permanência dos porteiros, não houve mudança. Tá? Eles podem ficar, mas não devem. Ou seja, não pode se impor uma obrigação deles permanecerem na portaria, mas eles podem ficar. E aí o que o condomínio deve solicitar? Uma declaração do porteiro. Mas que aquilo ali, um dado momento em que ele não queira ficar, você não pode cobrar. Ele pode firmar a declaração, desejo ficar na portaria, e ali ele pode descuidar do atendimento, não atender, não preencher fichas, etc. Ele pode não fazer nada daquele horário. Porque é o horário de almoço dele, né? É o horário de almoço. Então ele pode, alguém entrar e não tá nem com ele. Exatamente. Entendi. Mas se solicita uma declaração de que ele deseja permanecer no local. Entendi. Vamos lá, doutor, a Jennifer pergunta o seguinte: o morador inadimplente pode ser bloqueado para não usar as áreas comuns? Churrasqueira, piscina... O morador inadimplente pode ser bloqueado? Não. Então, essa situação também pipocam decisões para todos os lados. Aí você vê em São Paulo, decisões entendendo que você pode proibir, você vê em Santa Catarina que não. Mas o que acontece? O Tribunal Superior hoje, ou seja, as decisões vêm mais ou menos de cima para baixo, né? Ou seja, porque as ações vão subindo e a última palavra é que vale. Nesse caso seria o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E recentemente, ali no final de 2017, o STJ já se pronunciou no sentido de que não é permitido esse tipo de expediente. Ou seja, você não pode proibir o condomínio inadimplente de usar quaisquer tipos de áreas comuns. Entendi. Legal. Não pode estabelecer isso. Legal. Mesmo porque hoje existe um processo de cobrança muito mais célere, né? As ações de execução elas são muito mais rápidas para se cobrar inadimplente. Então não se justifica hoje. O conselho que se dá é que não se estabeleça essa cláusula em convenção e regimento em lugar nenhum. Legal. Pessoal, todas essas perguntas que nós estamos fazendo, o bacana disso tudo é o seguinte: aqui nós temos as perguntas, as respostas e a jurisprudência. Claro que não tem como nós falar a jurisprudência, são só uma hora, mas o legal do livro é que te dá a jurisprudência, isso que me encantou nesse livro. Doutor, teve uma pergunta que eu vi passando rápido ali, que o Matheus está selecionando, mas eu achei bem interessante, que é o seguinte: o porteiro pode ficar manuseando o lixo, tipo, sabe aqueles latão de lixo? Ele pode pegar lá, levar lá para fora, retirar, voltar para cá. Esse é um serviço que ele pode fazer? É um serviço que não afeta a atividade de porteiro. Certo. Ele pode entrar com uma ação, depois for mandado embora por estar manuseando isso? Ele sempre entra. Todas as ações de porteiro, todas as ações de porteiro que eu peguei até hoje, todas têm pedido de salubridade. Todas. Por quê? E é comum isso, né, doutor? Muito comum. Os porteiros entrarem com uma ação... E assim, porque às vezes existe uma determinação
somente para que eles façam o transporte do container. Mas a Justiça do Trabalho, eles chegam lá e alegam que faziam que reviravam o lixo, que faziam a separação, e que não tinham luvas. E o grande problema é o seguinte, numa audiência trabalhista, os condôminos não podem servir de testemunha. Ou seja, muitas vezes eles têm a faca e o queijo na mão. Né? Porque o condomínio não vai ter testemunha, não vai poder levar. Embora o porteiro tenha que provar esse desvio. Né? Então é absolutamente comum eles alegarem que, ainda que façam o transporte, se fizerem o transporte, que se estabeleça, né, que se forneça as EPIs para ele, né, a luva, né, dependendo do trajeto, o trajeto que é pequeno, o trajeto que é curto, ele pode fazer isso. Mas forneça luvas. Forneça luvas. Beleza. Doutor, o Luiz Valério, bacana, Luiz Valério, para a tua pergunta, eu vou fazer aqui que você que é bem pertinente, porque você coordena aí um grupo de centenas de síndicos aí de Natal. Ele tem um sindicato lá, doutor. Sim. Então, o Luiz Valério é bem representante, um representante muito bacana em Natal. Ele faz o seguinte, eu sou presidente do Sindicato Patronal de Condomínios. Gostaria de saber, aí é a tua praia, não é minha praia, tá? Gostaria de saber como podemos ajudar um síndico que não queira submeter a Convenção Coletiva de Trabalho em vigor. Como excluir o condomínio dessa CCT? Essa é a pergunta dele. Não sei o que é CCT. Né? Essa é a pergunta dele. Pode auxiliar ele como sindicato, ajudar o síndico a sair dela? Ele sempre vai estar submetido de acordo com a sua categoria de trabalho. Então, se ele tem determinados porteiros, zeladores, né, auxiliar de serviços gerais, ele vai ter que se submeter às convenções coletivas de trabalho existentes naquela região. Então, não tem como ele escolher né, se vai se submeter ou não às convenções. A única forma dele não se submeter, ele não tem empregado. Entendi. Então, ele tem que submeter. Vai ter que se submeter. Legal, legal. Vamos lá. Outra pergunta é o seguinte, doutor. Aí tem a ver com portaria remota, né? Não sei a resposta também. Geralmente as perguntas aqui eu já sei mais ou menos a resposta, mas essa aqui eu não sei, estou em dúvida. E eu preciso da tua ajuda, doutor. O Paulo pergunta o seguinte. Vamos supor que botou portaria remota e tem um zelador agora. Sempre que a Keeper coloca a portaria remota, nossos parceiros, nós exigimos que tenha alguém da zeladoria ou alguém de serviços gerais no condomínio, para fazer alguns auxílios, entre eles receber correspondência. A pergunta do Paulo é o seguinte, doutor. Vamos supor que eu coloquei portaria remota e tem alguém de serviços gerais lá no condomínio. Esse alguém pode receber a correspondência? Aquelas que assinam e tudo mais? Pode? Sim, eles podem receber. Ufa! Ô, Glória! Essa eu não sabia a resposta. Exatamente. É porque quando se levam essas situações ao Poder Judiciário, e aqui eu volto a sempre a mesma tecla, né? Porque é a última interpretação e eu dou muito valor àquilo que o Poder Judiciário diz, muito mais do que aquilo que eu penso, porque no final das contas quem decide é quem manda. Sim, né? sim. E quem decide dá as cartas, você tem que orientar todos de acordo com essas decisões. Certo, né? certo. Nesses condomínios que não são atendidos por portaria física, se admite sim que zeladores, serviços gerais recebam encomenda sem problema nenhum. Isso não é desvio de função, ou seja, isso não impõe ao empregado uma carga excessiva de trabalho. Legal. Ela está dentro do dinamismo da vida, do dinamismo daquela atividade própria do condomínio. Ou seja, aquele empregado que trabalha naquele departamento, naquele estabelecimento, num estabelecimento comercial, ele vai ter um dinamismo específico. Sim. Agora, num condomínio, nós sabemos, são 40, 50, 60 moradores. Sim. Né? Então, se sabe que há um entra e sai de correspondências. Então, está dentro da natureza daquele ambiente, daquela atividade. E, como eu disse, não é imposição de uma tarefa que esteja acima das forças deles. Entendi, entendi. Doutor, vamos lá para a nossa última pergunta, depois eu vou abrir um pouquinho para o doutor. Mas assim, nós vamos para a nossa última pergunta, que é o seguinte. Olha a pergunta, doutor. Com o desemprego no Brasil, existem muitos condôminos que estão sendo confeiteiras dentro do condomínio, fazendo bolos e bolos e bolos, estão vendendo roupas dentro do condomínio, no próprio apartamento. Isso é legal? Isso pode? Né? O síndico pode proibir isso? Porque eu fico imaginando o seguinte, o exemplo da confeiteira, gasta um monte de gás, né? Porque o gás é comum. O síndico pode proibir?
Como funciona isso, doutor? Então, aqui eu presumo que seja um condomínio residencial. Sim, sim, né? sim, sim. E que na convenção se estabeleça a proibição. Né? Então, todos os condomínios residenciais que eu conheço trazem essa previsão de proibição de atividades comerciais. Legal. Nas convenções que eu elaboro, eu relativizo de acordo com as decisões judiciais que admitem o quê? Pequenos serviços de home office. Tá. Por exemplo, o sujeito é advogado, trabalha ali, é contador, leva trabalho para casa. Pequenos serviços de confeitaria, Show. pequenos serviços de costura, se admite, aulas particulares para um número reduzido de pessoas. O que não se admite é o exercício de uma atividade profissional que gere um encarecimento para os demais condôminos, como, por exemplo, a exploração e o trânsito de clientes. Entendi. Então, você não pode ter trânsito de clientes salvo nas aulas particulares e que inevitavelmente terá. Claro. Agora, não posso transformar aquilo num ateliê em que vem pessoas desfilarem ou clientes para atender. Isso não é possível, não. Legal. Não, show de bola. Doutor, tem alguma pergunta que sempre te questionam, que a gente esqueceu de falar aqui, que vale a pena nós ajudar os síndicos? Algum questionamento interessante? Nós já estamos encerrando aqui já, mas a última pergunta, o senhor acha que vale a pena comentar ou não? São muitos, são mais ou menos 351 questionamentos que são sempre feitos. Né? Legal. E é interessante que uma vez, assim que eu terminei o livro e entreguei para a editora, me ligou um síndico, eu estava no sítio descansando, e me liga o síndico um sábado à tarde e ele fez uma baita de uma pergunta, em que eu lamentei já ter entregue. Essa pergunta vai ficar para a próxima edição. Boa. Legal. Matheus, eu quero agradecer a presença de todos que estão online. Obrigado, pessoal. Foi fantástico, foi histórico o nosso webinar. Os que fizeram inscrição, os que estiveram online. Agradecer do fundo do coração. O Matheus vai passar agora o e-mail do doutor. O e-mail para você adquirir o livro, você que gostou do livro, que você possa adquirir. Só mandar e-mail para o doutor já passa o valor e você já adquire com o doutor. Doutor, suas considerações finais aí. Matheus, vamos sortear quem está online. Já prepara 3 nomes aí, Matheus, faz o sorteio Mega Power. A Raquel está mandando um link rico aí para a galera também. Mas, Matheus, faz o sorteio e passa aqui no WhatsApp quem que ganhou os livros. Doutor, suas considerações finais para os nossos dezenas de síndicos do Brasil aí. Maravilha, meus amigos síndicos, né, que são parceiros aí de anos dessa caminhada. Eu acho que eu identifiquei um ou outro aqui de Florianópolis. Foi um prazer imenso estar com vocês, com você, o Dilei, com toda a equipe aqui da Kipper, que tem uma atuação muito importante no setor de condomínios, deu realmente um grande dinamismo aqui para nosso... Eu vou chorar aqui, doutor, vou chorar. Exatamente assim, existe um antes e um depois da Kipper aqui em Florianópolis. Um bom aqui no desenvolvimento. Em Santa Catarina, né, de uma forma geral, e no Brasil por consequência também, né? Então, pessoal, uma boa noite. Fiquem com Deus e espero nos encontrarmos aí em outra ocasião, em algum curso aí, curso online e por aí. Legal, a Ana Cláudia disse que pena que acabou, né? O Edenilson dizendo excelente, parabéns. O Edivaldo dizendo, Deleuze do Mar, obrigado pelas orientações, pô, show de bola. O Oswaldo dizendo, muito esclarecedor webinar, muito obrigado. Lander, parabéns, Megapower, tamo junto. Lander é lá de Sergipe, de Aracaju, Lander. Tá vendo? Pessoal Natal, de Sergipe, do Rio de Janeiro, de BH, pessoal online conosco aí. Pessoal, então, do fundo do coração, eu agradeço a presença de todos. Se preparem, daqui a 3 semanas vão ter um outro webinar, né? Nós estamos definindo aí agora que é o especialista Megapower. E o Matheus está mandando aqui os ganhadores. Esses ganhadores vai ser o seguinte, como que vai funcionar, tá? Amanhã nossa equipe de marketing vai entrar em contato com vocês, tá? Para poder nós vamos enviar na sua casa esse livro fantástico. O primeiro que ganhou foi o José Alberto Salgado, Pedro. O segundo que ganhou foi o Wagner. E o terceiro, o Renato Gigliotti. Então, repetindo, os 3 livros vão para José Alberto Salgado Pedro, vão para o Wagner e vão para o Renato Gigliotti. Pessoal, do fundo do coração, muito obrigado, doutor. Tamo junto, obrigado, foi uma honra estar contigo aqui. E galera, valeu, grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.